Boa noite, amados. Para os que ainda não me conhecem, eu me chamo Mário, sou um dos pastores dessa igreja. Hoje vou compartilhar uma palavra com vocês. O título da minha mensagem é Respostas aos Anseios da Vida. Eu queria que você abrisse a sua, mas sobe por outro lugar. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Para a gente entender essas palavras de Jesus, o que Jesus está querendo dizer aqui é uma continuação de uma situação que começou no capítulo 9. Se você puder abrir aí no capítulo 9, começa tudo ali com o milagre da cura de um cego de nascença. Então, no 9, Jesus cura um homem que era cego desde quando nasceu, ele já tinha mais de 40 anos. É uma cura muito interessante que Jesus operou ali, com sua saliva, ele faz uma espécie de um lodo, de um barro, aplica nos olhos do cego e ele é curado. A partir do versículo 13 até o 33, esse homem que recebeu essa cura, porque ele era um homem conhecido, todo mundo começou a ver ele, mas esse era o homem, aquele que nasceu cego e agora está vendo, como é que é isso? Quem fez isso contigo? Foi um homem, fez lodo com saliva, aplicou nos meus olhos e agora eu estou vendo. Mas as pessoas começaram a falar, e ele não conseguia explicar o que realmente tinha acontecido. E eles levam o homem para os fariseus, os religiosos daquela época. Então, a partir do 13 até o 33, esse homem é levado aos fariseus, aos religiosos, e é interrogado por ele. Eles interrogam aquele homem, na verdade, quase que fazendo uma inquisição, obrigado, com esse homem, ao invés de acolher esse homem que recebeu aquele milagre, eles interrogam, tratam ele muito mal, e no versículo 34 diz aí que ele foi expulso da sinagoga, provando que esses homens não estavam ali para pastorear, não eram os pastores que estavam ali para cuidar. E eles expulsam aquele homem. Do 35 até o 39, Jesus novamente encontra esse homem. E agora ele se revela para ele quem ele era de verdade. E no 40 ao 41, ao ouvirem a conversa de Jesus com este homem, os fariseus, os líderes, ouvindo isso, começaram a fazer uma inquisição com Jesus também. E Jesus lança sobre eles o julgamento da cegueira espiritual que esses religiosos tinham. Aquele homem foi curado de uma cegueira física, mas havia naqueles homens uma cegueira espiritual que impediam de ver quem era Jesus. E então, aí começa o capítulo 10, o texto que a gente leu aí. E Jesus continua a conversar com esses homens, e nessa conversa, é como que Jesus tivesse dito sobre o texto que a gente acabou de ler aí. Vocês acabaram
de expulsar uma das minhas ovelhas. Vocês dizem ser pastores de Israel, mas não são. São ladrões e mercenários. Mas eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro pastor. Então, ali, nesse capítulo 10, do versículo 1 até o 5, Jesus introduz a figura do ladrão, do salteador. E no versículo 6, ele faz uma alegoria, uma comparação, uma parábola, trazendo essa parábola das ovelhas com o pastor, com o curral, que era um ambiente que naquela época era muito comum para o povo de Israel. Essa ambientação de pastores cuidando de ovelhas era comum, era muito difícil alguém que não tivesse ovelhas, era muito comum. E Jesus traz essa comparação, essa parábola, essa alegoria, trazendo para si, e ele explica depois essa parábola. Então Jesus ali, nessa comparação, nessa parábola, Jesus diz ali que é um curral com uma única porta. Então, eles sabiam muito bem o que era um curral para ovelha. E nesse curral havia uma única porta. E quem entra por essa porta é o pastor legítimo. Aquele que tem autoridade, aquele que conhece as ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome. E essas ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas já quem entra por outro lado, Jesus ali, quem entra por outro lado é ladrão, não conhece, não pertence ao rebanho, é ladrão e salteador. E interessante que o ladrão, ele não age na luz, ele age nas escondidas, ele fica na espreita, ele fica na surdina, esperando um melhor momento para atacar. Ele não entra pela porta, pela única porta, ele age às escondidas, porque ele não quer ser identificado. Ele não quer que as pessoas, ele seja revelado para as pessoas, porque é um ladrão. Ele procura, o ladrão aqui procura caminhos alternativos para matar, para roubar, para destruir as ovelhas. E o mais interessante é que Jesus, a partir aí do versículo 7 de João 10, Jesus começa a explicar agora essa alegoria, essa parábola. E ele diz, eu sou a porta. Lembra que ele disse ali, havia uma única porta, uma porta para esse curral. E agora Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. E alguns versículos depois, ali no versículo 11, Jesus está dizendo, eu sou o pastor. Eu sou o pastor das ovelhas. Então parece uma contradição. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele é a porta ou ele é o pastor? É que interessante essa dupla revelação de Jesus, né? Mas eu quero dizer, esse é o poder de Jesus. Ele é ambos. Jesus, ele é a porta. O único acesso à salvação. E ao mesmo tempo, Jesus se apresenta como pastor, né? Aquele que dá a vida, aquele que protege, alimenta e dá a própria vida pelas ovelhas. Então Jesus se apresenta duplamente também em outros momentos. Nos lembramos do lava-pés. Lembra que ele fala para os discípulos, né? Vocês dizem que eu sou o Senhor e Mestre. E realmente eu sou, Jesus disse para ele. Mas Jesus, o que ele fez ali naquele momento? Ele se veste como um servo. Ele se coloca uma toalha com uma bacia e se inclina para lavar os pés dos discípulos. Isso era papel do servo naquela época. Mas Jesus era Senhor e Mestre. Olha só o poder de Jesus, dessa dupla revelação. Também, Jesus é tido como pastor. A gente vê Jesus como pastor lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. É o cuidado do pastor com as ovelhas. Mas Jesus também se apresenta como o cordeiro do sacrifício. Jesus tem esse poder, essa dupla revelação. É a evidência e é a suficiência do poder de Jesus. Nele, nós encontramos tudo o que nós necessitamos. Tanto como a porta de acesso a Deus, a única porta. Não existe
portas alternativas, não existem outros caminhos que conduzem à salvação. O único caminho, a única porta é Jesus. E ele também se coloca na posição de ovelha, de sacrifício, que morreu no seu lugar, no meu lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, acho maravilhosa essa palavra do apóstolo Paulo em Romanos 1,16, que ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder do evangelho, esse é o poder das boas novas, esse é o poder das maneiras como Jesus se revela, como pastor, como ovelha, como a porta. Ele é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. E o evangelho, meus amados, não é apenas uma mensagem sobre Cristo, sobre Jesus. O evangelho é a manifestação do poder. Porque é através dele que nós podemos ser salvos e podemos ser transformados. Basta crer. Lá em João, capítulo 1, verso 14, João diz que ele é o verbo, a palavra, a promessa, e ele diz isso, e o verbo se fez carne. Então a palavra, o logos, a promessa que tanto havia, o povo estava aguardando, agora essa promessa, essa palavra virou gente, é Jesus. E depois ali no capítulo 10, no versículo 8, Jesus introduz agora outra figura. Tinha falado das ovelhas, do pastor, do curral, da porta, mas agora ele introduz a figura dos ladrões, dos salteadores. Que são, e ali também no versículo 10, ele fala do ladrão, que são os líderes religiosos daquela época. E ele fala, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então nós podemos ter a seguinte visão sobre o ladrão do capítulo 10 aí de João. No contexto do texto, se a gente olhar para o texto, quem fez aí a aula de hermenêutica com a gente aqui, é um convite para você fazer, a gente olha para o texto, para o contexto do texto, e o que o texto está dizendo, que os ladrões aqui são os líderes religiosos, a quem Jesus estava se referindo. Então a gente viu aqui que o capítulo 10 começa lá no 9, Jesus denunciando os líderes falsos, que são também chamados de mercenários, que exploravam o rebanho, ao invés de cuidar deles. Há uma diferença entre ladrão e mercenário. O ladrão, como eu acabei de falar, ele age nas sombras. Ele não se revela. Ele fica esperando uma oportunidade para roubar, para atacar, para matar. Ele fica nas escondidas. Já o mercenário, ele é contratado. Ele é pago. Mas tem uma diferença. O mercenário, ele não dá a sua vida. Na hora que chega o perigo, na hora que chega o ataque das ovelhas, ele foge. Porque ele não é pastor. Ele só está ali para ganhar dinheiro. E lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus denuncia também esses líderes religiosos, chamando-os de hipócritas. E vocês são devoradores das casas das viúvas. Mercenários. Então, esses falsos líderes que exploravam os necessitados, fala dos órfãos, das viúvas, e esses líderes falsos exploravam essas pessoas. Então, no texto, o ladrão aqui são os falsos líderes, os falsos pastores. Mas também nós podemos ter a figura do ladrão como o próprio diabo. O diabo é um ladrão. Ele que mata, rouba, destrói. A sua atuação é reconhecida. Também quem fez o curso de batalha espiritual já viu isso. E em breve nós vamos ter o curso de batalha espiritual novamente aí. O diabo é identificado como ladrão que fica à espreita, assim como a figura do ladrão. O diabo nunca se apresenta da forma, do jeito que ele realmente é. Ele usa disfarces. O diabo, esse ladrão, fica à espreita. Ele atua na dúvida. Ele atua através das estruturas da morte, da destruição, mas lançando dúvida. Sempre à espreita.
O apóstolo Pedro, ele retrata esse ladrão como um leão faminto que fica ao derredor, fica à espreita, esperando o momento para atacar. E o diabo, esse ladrão, ele está sorrateiramente, ele é sorrateiro, como um ladrão, utilizando o sistema da era presente. Eu quero falar sobre isso. Desse ambiente, desse sistema, João, na sua epístola, ele fala sobre o mundo. Não amar o mundo. Quando ele fala não amar o mundo, é não amar o sistema que o mundo está sendo dominado. É o sistema da era presente, que opera através da mentira, porque o diabo, esse ladrão, é o pai da mentira. Ele trabalha através do engano, ele trabalha através da opressão, ele trabalha através da inversão dos valores, ele trabalha da distorção da identidade. Ele rouba a dignidade, ele rouba a paz, ele rouba o propósito, ele mata a vitalidade das pessoas. E eu quero aplicar esse texto aqui de João a essa realidade que a gente vive hoje. O espírito deste mundo. João também fala na sua epístola que é o espírito do anticristo que já está atuando, que age como um ladrão, usando um disfarce. Ele sempre se apresenta como um disfarce. Mas, na verdade, ele está roubando a paz. Ele mata a esperança. Ele destrói a vitalidade. E aprisiona uma geração em níveis alarmantes de ansiedade e vazio. Vimos o Daniel testemunhar aqui sobre a questão da ansiedade. E eu quero trazer essa palavra, e eu quero trazer um alerta aos pais. Pais de crianças pequenas, pais dos pré-adolescentes, pais de adolescentes, aos jovens que estão aqui, e a nós os adultos também. Um alerta. Cuidem com isso. Ouçam isso, que o Espírito Santo incomode vocês com isso. Como está me incomodando sobre esse assunto. Nós estamos vivendo, meus queridos, uma epidemia de saúde mental, como nunca se viu antes. Essa epidemia, ela é caracterizada pelo paradoxo dessa hiperconectividade, um mundo conectado. Né? Mas existe uma rápida evolução. Eu sou de uma geração, né, de quando nós nunca vimos a tecnologia avançar tanto nos últimos 40 anos. Um crescimento da tecnologia. Mas junto com essa tecnologia rápida, vai trazendo pressões sociais. Gera uma crise emocional, uma crise de identidade. Uma geração que lida frequentemente com a ansiedade. Uma geração ansiosa. O medo do fracasso e de uma falta de propósito claro. É o ladrão roubando a vida das pessoas. Hoje, falar sobre contemplação, meditação, reflexão, observação, leitura de bons conteúdos, admirar o belo, apreciar algo maravilhoso, a natureza, isso não se faz, está se perdendo. Quando chega diante de algo maravilhoso, não se contempla, não se observa. A primeira coisa é pegar um aparelho e tirar likes, tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto. Não se para observar, não curte o momento. Só quer registrar, registrar, registrar. E não aprecia aquilo, não curte o momento. Tudo está se tornando rápido demais. Há uma pressa cega. Existe hoje a mídia, a virtualidade está trabalhando para haver uma necessidade de produtividade midiática. O consumo superficial de experiências. Olha, presta atenção. Consumo superficial de experiências, roubando a capacidade de presença. As pessoas não querem estar mais juntas, conectadas de verdade com pessoas. Querem conexões virtuais. O virtual se tornando um novo normal. A inteligência artificial substituindo o pensar. Não quer dizer que a gente tem que ficar alienado
Temos que usar a tecnologia, mas não podemos fazer dela substituir o pensar, a nossa vida. Conversando ontem com uma pessoa que trabalha com tecnologia. O trabalho exige a tecnologia. Pessoa já nas faixas dos 30 anos. Mas ela me dizendo, quando eu vou mandar um e-mail para um cliente, para alguém que eu estou atendendo, eu construo o meu e-mail. Porque eu conheço o meu cliente, eu sei o que ele está vivendo, eu sei quais são as necessidades, então eu construo ali o e-mail pensando nele. Mas tem uma geração abaixo dessa pessoa, que vai no IA e joga, ó, eu quero falar isso para o cliente. Faz o e-mail para mim. O IA, imediatamente já apresenta o e-mail pronto e envia para a pessoa. Então, não tem coração, não tem vida, não tem conexão com o cliente. Simplesmente quem fez foi o IA. Porque não pensa, não é um e-mail pensado, é um e-mail virtual. Estamos vivendo uma era de muita informação. Nunca se viu coisa igual, tanta informação, muito conteúdo, mas pouco tempo gasto para processar, para pensar. Não há filtro, trazendo extrema ansiedade, a mente acelerada e trazendo isso cansaço físico e mental. Essa é a estratégia desse ladrão em nossos dias. Matar, roubar e destruir essa geração pelo cansaço mental. Nunca, meus amados, eu fiz uma pesquisa. Recursos para cuidar da saúde emocional. Tem muito recurso hoje. Inclusive medicamentos para depressão e ansiedade. Um consumo absurdo de medicação para trazer equilíbrio. Ainda assim, cresce o número de pessoas que vivem sem propósito, sem identidade, sem esperança. Os remédios podem aliviar os sintomas, mas não conseguem preencher o vazio. O remédio pode trazer um alívio ali imediato, mas não traz as respostas. A dor continua, a ansiedade continua, a depressão continua. E o vazio da alma vai aumentando. Essa imagem, uma imagem aí que eu coloquei, reflete muito essa informação desse conteúdo, que é o próximo slide aí, dessa imagem, o que está acontecendo com essa geração que não consegue processar tudo o que recebe. Muita coisa, muita informação, muito conteúdo, não consegue processar tudo e vai alimentando a mente com isso. E eu quero apresentar aqui alguns desafios desse tempo e o que isso está gerando. E como eu disse, pais, cuidem dos seus filhos com essa hiperconexão, os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, e nós também podemos cair nessa armadilha desse ladrão. Isso vem gerando doenças emocionais. Ansiedade e depressão lideram os diagnósticos. Muitas vezes agravada por comparações constantes na mídia social, nas sociais. Fica se comparando, querendo ser aquilo, e a gente sabe que aquilo é uma imagem. Não é a pessoa ali. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, é muito recente, diz que o cenário de saúde mental do Brasil é grave. Altos índices de depressão, altos índices de ansiedade. O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde o país mais ansioso do mundo. Gravíssimo isso. Solidão, trazendo solidão, isolamento, mesmo cercado por interações. Você consegue se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo hoje. Isso é bom? É bom. Que bom que a gente tem isso. Mas isso está gerando também profundo isolamento. Perda de identidade, vazio, solidão. As redes sociais criam padrões inalcançáveis de aparência, de sucesso, de estilo de vida, levando muitos a viverem uma constante comparação e perderem a sua identidade. A busca incessante por validação e o imediatismo esgotam o sistema de recompensa do cérebro, porque não consegue mais
a admiração, não consegue mais curtir o real. Nós ouvimos aqui hoje também, né, vivendo a questão da imoralidade. E isso já virou estudo de caso. Tem um livro de um neurocientista. E ele mostrando o que a imoralidade virtual está causando na mente das pessoas que consomem. Gravíssimo isso. Virou estudo de caso de científico. E vai intensificando o vazio. Vai intensificando a falta de propósito. O resultado é uma geração extremamente hiperconectada, mas cada vez mais solitária. Marcada por relacionamentos superficiais. E pela ausência de vínculos afetivos profundos. Ouvi há poucos dias atrás uma professora que está fazendo estágio num colégio, com a turminha na faixa de 7 anos, 6, 7 anos, 8 anos ali. Uma criança em aula pediu para a professora, tia, eu preciso dormir. Durante a aula. Criança de 7 anos. Mas agora, não, eu preciso dormir, eu preciso deitar e dormir. A professora teve que dar um jeito e a criança deitou em plena sala e dormiu. Depois foi saber o porquê que aquela criança estava naquele estado. Porque passou a noite num celular. E os pais estão nem aí. Desculpem a expressão. Porque hoje, para a criança ficar quieta, dá-lhe o celular. Há um alerta para quem tem filhos pequenos. A virtualidade, o aparelho celular está substituindo a brincar com a criança. Brincadeiras que a gente era tão normal, não se brinca mais. A criança vai se tornando sozinha, porque tem um celular na mão. E o pai, eu trabalhei o dia todo. A mãe, eu trabalhei o dia todo. Mas o filho está ali, isolado, porque não tem tempo mais de brincar. É mais fácil dar um celular na mão da criança. Antigamente, eu sou dessa geração, que os meus pais, a preocupação da minha mãe era onde que eu estava na rua, brincando com o que na rua, né? Essa era a preocupação da molecada na rua. Hoje, a preocupação é o que está fazendo dentro do quarto. O isolamento. Então, essa criança, o que uma criança de 7 anos ficou olhando a noite toda e os pais estão desligados. É mais fácil, não incomoda, não está gritando, não está correndo, está ali no quarto, mas não sabe o que está jogando na mente dessa criança. A Organização Mundial da Saúde, isso é pesquisa, amados, que mais de 727 mil mortes por ano por suicídio. 727 mil mortes por ano por causa de suicídio. A cada 43 segundos, uma pessoa tira a vida. O tempo que nós estamos aqui, fazer as contas de quantas pessoas tiraram a vida. Doenças emocionais, uma epidemia. E infelizmente, de forma alarmante, esse índice tem atingido a idade de 15 a 29 anos. Jovens. Desconexão, enfraquecimento dos vínculos familiares. Observe uma outra imagem aqui. Eu não sou contra usar a tecnologia. Muito pelo contrário, eu pedi para o IA fazer essa imagem. Porque eu não tinha a imagem real. Eu estava num restaurante, eu e minha esposa, e nós temos uma combinação quando a gente vai comer em algum lugar, de não levar celular. Para a gente poder conversar. Para o celular não roubar o nosso tempo juntos. Mas nós vimos uma cena como essa. Uma família desse jeito aí. Essa família estava desse jeito. Que triste, eu fiquei observando. Que triste. Os pais isolados. Os filhos adolescentes ali. E o casal mais velho ali. O que a gente está fazendo aqui? Para que isso? Então, essa imagem reflete essa desconexão, a perda das relações. A gente está vivendo uma cultura em que o casamento está se tornando descartável. Em vez de enfrentar as crises com perseverança, buscar ajuda, muitos optam pela separação. Preferem separar. Não busca ajuda.
Esses dias atrás, o pastor Eduardo, aqui no Encontro dos Homens, ele usou um exemplo simples, mas de uma profundidade muito grande. Trouxe a situação de um curto-circuito de uma tomada dentro de casa. Começou com um pequeno curto-circuito. E deixa para lá, depois eu conserto. Depois eu vejo. Não vai dar nada. E vai. Aquele curto-circuito está ali. Não, tudo bem. É só ali um pequeno curto-circuito. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Chega um ponto que aquele curto-circuito virou algo maior e explodiu tudo. Trouxe destruição e muitas outras coisas dentro de casa. Aí a pessoa, explodiu tudo, eu preciso de ajuda. Mas houve ali, o que houve aqui? Negligência, procrastinação, omissão. Aí levam casamentos à ruína. Começa com uma pequena fagulha. Mas não vai dar nada. Deixa. Não busca ajuda. Não busca recurso. Não busca conselho. Depois, quando vê, já destruiu tudo. Vivemos uma era de normatização do descartável. Nos vínculos familiares, no trabalho, nas relações de amizade. Tudo está se tornando temporário, substituível. É muito mais fácil descartar e partir para outra. E João 10:10 está dizendo que esse ladrão, que está trabalhando com esses recursos, ele está roubando, está matando e está destruindo a vida de muitas pessoas. E eu reforço aqui o meu alerta. Pais, cuidem com essa hiperconectividade. Procurem saber o que os seus filhos estão fazendo dentro do quarto. Cuidado. Há um ladrão querendo matar os seus filhos. E cuidado conosco também, os adultos, que podemos cair nessa armadilha. Conectando todas essas informações ao texto de João 10:10. Que esse ladrão veio roubar a identidade. Ele veio matar a esperança. E ele veio destruir a essência que Deus criou. E falando em identidade, isso tem alguns anos. Conversando com um pastor, desesperado. O filho na época tinha 18 anos. Aluno de faculdade já. Mas desesperado porque o filho estava numa confusão mental terrível. Se envolveu com uma galera que eles se vestiam de outros personagens. E chegou a um ponto que aquilo entrou tanto na mente daquele rapaz que ele não se desconectava mais daquilo. Ele acreditava realmente que ele era aquele personagem. Dentro de casa, né? Perdeu naquela época muitos relacionamentos. E o pai desesperado não sabia o que fazer com seu filho. Roubando a identidade, matando a esperança, destruindo a essência que Deus criou. E eu falei sobre, nós estamos aqui, a nossa mensagem é sobre respostas aos anseios. Então, qual é a resposta para essa geração? O que é a igreja? O que nós, como família, podemos fazer? Nós sabemos que Jesus trouxe a resposta. Eu vim para que tenham vida, mas tenham em abundância. As nossas casas têm que ser casas onde a vida abundante é vivida e ensinada. Jesus veio trazer vida, Ele veio trazer direção, Jesus veio trazer verdadeira identidade, Jesus veio preencher o vazio interior, Jesus veio trazer paz. E essa geração está vivendo um caos, um vazio, uma desorientação, buscando desesperadamente um caminho que mostre direção, uma verdade que responda às suas perguntas mais profundas, e uma vida que preenche o vazio que está lá dentro. São 3 anseios, mas é uma única resposta. Esses anseios que todos nós já tivemos, e muita gente ainda tem, buscando um caminho. Primeiro anseio, o caminho. Para onde eu vou? Qual é o caminho correto? Essa geração tem dentro de si o desejo de buscar um sentido da vida. Qual é o sentido da vida? A pergunta que ecoa há séculos. Qual é o sentido da vida? Para que eu nasci? Será que eu tenho algum propósito nesse mundo, nessa vida? O que eu faço para ser feliz?
Como eu já falei aqui, essa atualidade é marcada por um excesso de informações, um excesso de escolhas, mas isso tem gerado uma paralisia e uma ansiedade descomunal. O sofrimento com a preocupação do sucesso imediato, imediatismo e o medo de tomar decisões. Há uma sensação constante de caminhar sem sair do lugar. Esse excesso de tanta informação, de tanta coisa, vem gerando nos maiores gatilhos, que é a ansiedade. Alguns especialistas estão chamando isso do paradoxo das escolhas. Muitas opções, infinitas opções, mas se tornando um fardo emocional esmagador, porque a pessoa não sabe para onde ir. Perdidos. Essa ansiedade esmagadora traz uma cobrança, uma autossabotagem. Que caminho vou tomar? Para onde que eu estou indo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por isso a palavra do Senhor aos pais de filhos pequenos. A palavra do Senhor ensina a criança no caminho. Nós estamos falando de caminho. Ensina, não é fazer por ele, é ensiná-lo a fazer. Porque nem sempre você vai estar junto. Um dia ele vai ter que caminhar sozinho. Caminhar aí, criar asas. Ensina ele a fazer, não faça por ele. É lógico que tem um momento que os pais têm que fazer pela criança, mas tem que ensiná-lo a fazer. Porque está gerando uma geração de desorientação. Muitos pegam o rumo na vida sem se dar conta que pegaram o rumo errado. A palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim é morte. Porque não foram ensinados, não foram orientados. O segundo anseio dessa geração buscando uma verdade que realmente preencha, que traga respostas. Mas hoje as ideologias, os influenciadores digitais estão roubando a verdade dessa geração. E tudo está virando relativo. As verdades, sempre aquilo que norteou a humanidade, agora é relativo. Há um desconhecimento e um desprezo pela história. Ouvi uma professora, uma diretora, na verdade, de uma escola em Londres, ela falando sobre isso. Uma geração que despreza a história. Despreza. Não procura conhecer de onde viemos, o que somos, por que aconteceu tal coisa. Não desconhece a história. A história é ensinada para essa geração, a história é opressora. Tudo do passado é opressor. Então esse excesso de informação com rapidez que vem sendo consumido sufoca a reflexão, o pensamento, o senso crítico. Não se pensa, não se reflete. Aceita-se a verdade como é, achando que recebe aquilo como uma verdade. Não vai fazer o filtro, não vai pesquisar, não vai saber. Simplesmente recebe. E nós podemos cair nessa armadilha. Ouvi essa semana a entrevista com a prefeita aqui de Eldorado. Desesperada por causa da questão de chuvas novamente. Nós sabemos como Eldorado sofreu. Mas muita notícia falsa na internet e ela trazendo um caos na população, medo. Informações sem filtro. E as pessoas recebem e ficam com medo. Uma geração que não pensa. A palavra do Senhor diz assim, em Isaías capítulo 5. E nós estamos vivendo isso. Ai dos que ao mal chamam bem. E ao bem chamam mal. Inversão. Que fazem das trevas luz. Da luz fazem trevas. Que mudam o amargo em doce. E o doce mudam em amargo. O profeta Isaías profetizando isso há mais de 2.700 anos atrás.
A realidade de hoje. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Então existe um cansaço generalizado, uma superficialidade. Mas há uma busca também por conexões reais, pessoas que realmente são vulneráveis. Nós vivemos a cultura aqui da transparência, da honestidade, mas o ladrão desta era é mostrar simplesmente uma imagem, o virtual. 2 Coríntios 4,4 diz assim que o Deus deste mundo cegou o entendimento. E a terceira anseio é a vida. Quem que não almeja uma vida que vale a pena? Tem gente que tem muito dinheiro, gastando milhões para ter um pouquinho de dignidade de vida. Mas também aqueles que gastam a vida porque querem ser ricos. E vendendo valores. Há aqueles que estão vivos, mas por dentro estão mortos. Hoje há uma confusão entre estilo de vida e sobrevivência com o viver de fato. As pessoas vão aí, o estilo de vida apresentado na virtualidade, acham que aquilo é real. E também aqueles que estão sobrevivendo, acham que isso é vida. Então esses objetivos, esses 3 objetivos, que todos buscam, um caminho, uma verdade, uma vida, não são encontradas em ideologias, não são encontradas em religiões, não são encontrados no mundo da virtualidade. Só Jesus pode responder isso. Só em Jesus nós encontramos isso. Jesus afirmou isso lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Jesus é a resposta para esses anseios. Não há caminho sem Jesus, não há verdade que não possa trazer as reais respostas. Só em Jesus. Vida só em Jesus. Ele é o único que pode dar sentido a tudo que o ser humano busca. Toda busca que é centrada em si mesmo é uma busca vazia. E a virtualidade não pode preencher esse vazio. Repetindo João 10,10. O ladrão dessa atualidade está roubando, está matando e está destruindo. E nós não estamos percebendo. Gerando ansiedade, solidão, engano, mentiras, depressão, solidão, identidade distorcidas, drogas, vícios, autodestruição, relacionamentos abusivos e tóxicos. Cuidado. Novamente, pais, cuidado, cuidem dos seus filhos. Jovens, cuidem com a virtualidade, com a mídia, cuidem. Adolescentes, jovens, nós os adultos. O título da mensagem é Respostas aos Anseios da Vida. E que tal dar uma resposta para Jesus hoje? Não sei a realidade do que você está vivendo, não conheço o seu interior, mas quem sabe hoje seja a noite em que você vai dar uma resposta a Jesus e Ele vai responder a todas as suas questões. 3 anseios, uma única resposta. Jesus restaura a identidade. O ladrão rouba a identidade. O mundo diz que você vale pelo que produz, pelo que você conquista, ou pelo número de pessoas que aprovam, que curtem você. Jesus diz que você vale porque você foi amado antes mesmo de merecer. Esse amor da virtualidade não é amor. É virtual. Desaparece. Sua identidade não está nas redes sociais. Sua identidade você vai só encontrar em Jesus. Já em João 1,12 ele disse que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Identidade. Você é filho, filha de Deus. Paulo também escreve aos Coríntios 5,17 que as coisas velhas passam. Eis que tudo é novo. Jesus quer te dar novo sentido à tua vida.
Jesus te devolve a direção. Milhares de escolhas nas redes sociais. Há muitas escolhas. Mas Jesus está dizendo hoje, eu sou o caminho. Eu sou a tua melhor escolha. A ansiedade e o medo do futuro. E quem está dizendo isso aqui é alguém que tem essa luta. Eu luto contra a ansiedade. Eu luto contra a ansiedade. Mas a ansiedade é a nossa tentativa de controlar aquilo que a gente não sabe. Mas pode ter certeza, Jesus já está lá no futuro. Jesus já está lá. Você não sabe amanhã, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 3 horas, amanhã a gente não sabe, mas uma certeza eu tenho pela palavra, Jesus já está lá. Jesus também traz descanso. Essa ansiedade acelerada. Mas a gente percebe um cansaço físico na juventude. E Jesus convida, em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Eu os aliviarei. Hoje, a exigência é estar sempre conectado. Mas Jesus está te convidando a ter uma conexão real com Ele. Um relacionamento com Ele. Jesus te oferece descanso. Você está cansado, está cansada. O mundo, essa virtualidade cobra resultados. Mas Jesus oferece relacionamentos. O ladrão rouba a identidade. Jesus revela quem você é. O ladrão mata a esperança. Jesus te dá uma esperança de verdade. O ladrão destrói a vida. Jesus oferece vida abundante. E para finalizar, como eu falei, sou contra essa... Eu utilizo, tenho aqui usando um aparelho, mas é a questão da sabedoria, do equilíbrio. No nosso celular, no smartphone, cada um tem o seu aí. Ali, com certeza, é comum. Está ali os nossos gostos, as nossas pesquisas, né? Como é que é chamado? Os algoritmos. Está ali nossas fotos, está ali nossos contatos, está ali nas nossas redes sociais, nosso histórico, a gente escreve ali. Mas, na verdade, tudo está ali, não é realmente quem nós somos. A rede social não mostra quem nós somos por dentro. Nós mostramos a imagem. Mas lá dentro, Jesus sabe quem nós somos lá dentro. Porque a identidade não, presta atenção nisso. A identidade não está armazenada na memória do celular. A tua identidade você não consegue colocar na memória do celular. Porque ela está lá dentro. Mas pode ter certeza, o bom pastor conhece. Como ele disse lá na parábola, as ovelhas conhecem a sua voz. E ele conhece as ovelhas pelo nome. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Talvez o mundo saiba seu perfil. Nas muitas redes sociais. Mas Jesus de verdade conhece o teu nome. Ele sabe quem é você. Ele pode te dar vida. E que tal dar uma resposta para Ele hoje? Vamos ficar em pé? Uma música.
perguntar, se alguém aqui que nunca fez uma oração de decisão, de entrega da sua vida a Jesus, e que hoje deseja, como nós estamos cantando aqui, eis-me aqui, e entregar a sua vida, se tornar um seguidor, uma seguidora de Jesus, deixar que Jesus faça algo novo na tua vida, uma transformação que você ainda nunca viveu. Quem sabe hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Quem quer entregar a sua vida? Acenda a luz, por favor. Amém, aleluia, glória a Deus. Aqui temos uma mão. Mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, dizendo, eu quero viver algo que eu não vivi ainda. Estou um vazio por dentro, mas eu ainda não entrei. Eu tenho buscado tantas outras coisas e nada tem preenchido. Hoje é a oportunidade de você entregar a sua vida, mudar a sua vida. Mais alguém? Jesus está te convidando a ter um encontro com Ele, a ter um encontro transformador. Você poderia vir aqui? Alguém acompanhe, abrace ela aqui. Glória a Deus. Pode vir. Aleluia. Aleluia. Glória. Pode repetir essa oração. Como é seu nome, querida? Lisiane. Faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou uma pecadora, que eu preciso de Ti. E agora eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço que Tu és o Senhor, o verdadeiro Deus, que pode me salvar. E eu te peço agora, Jesus, entra na minha vida e faz algo novo. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vinda a essa família, Lisiane. Seja muito amada. Tem alguém que vai conversar contigo, nós queremos te acompanhar. Mais alguém que quer tomar essa decisão, como a Lisiane tomou, que ainda não tomou essa decisão, que gostaria de vir aqui? Não. Eu gostaria de perguntar agora aos que já caminham com Jesus, mas está vivendo em algum momento uma situação como essa: ansiedade, depressão, dependência com remédios. Os remédios têm o seu valor, não sou contra, mas tem gente sendo escravizada com isso. Se você está lutando com isso, luta contra a ansiedade, como eu luto contra a ansiedade, e quer orar aqui comigo, vem aqui, nós vamos orar juntos aqui, pode vir, vamos orar juntos, orar pelos pais, seus filhos. E eu alerto aos pais, cuidado, pais, cuidado com os seus filhos, cuidado. Esse ladrão está roubando, matando, destruindo a vida dessa geração. Aleluia, Jesus. Jesus, nós estamos vivendo um ataque nas nossas mentes, Jesus, nos trazendo uma inquietação, uma ansiedade, um descontrole. Jesus, e nós só vamos encontrar a quietude do nosso interior em Ti. Não há nada que possa resolver a nossa inquietação, a não ser um encontro contigo. Há uma vida entregue. E o Senhor prometeu que a minha paz eu dou. A paz que o mundo não pode dar.
o mundo que qualquer coisa deste mundo dá, é só a paz que o Senhor dá. E que os meus irmãos aqui, cada um de nós, que luta contra os anseios, contra as ansiedades, contra as inquietações, nós venhamos receber essa paz. Descanso para as nossas almas, alívio para as nossas dores. E saber que em Ti nós temos a verdadeira identidade. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Nos ajuda, Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Aplauda o Senhor. Obrigado, queridos. Obrigado. Deus abençoe.